Muito bem, nós já estamos aí de novo, né? Voltamos agora à tarde. Maria Rita, muito obrigado pela sua participação. Entrou da Maria aí, Toga Low, obrigado pela vinda à minha live. John Júnior, John, obrigado. Alisson Cavalcante, muito obrigado por estar aqui. Marcos Biel, 101, muito obrigado. Rosângela Marabel, Cairo Beto dos Santos, obrigado. Ana Jalves, muito obrigado por vir para a nossa live aqui da tarde. Fiz uma de manhã hoje, né? Pi Fernando, obrigado pela sua vinda, foi muito importante, tá bom? Obrigado por dar uma passadinha por aqui. Espero que a gente possa ficar juntos aqui um período nessa tarde conversando. E hora que melhora é legal, verdade. Hora que melhora, sempre é assim. Bruno, obrigado pela sua participação. Edilza, muito obrigado também. O tema hoje, agora à tarde, o nosso tema é inveja. Não sei se saiu aí, eu coloquei aí, saiu aí não? O tema agora vai ser inveja, vamos conversar sobre inveja, tá bom? Rosinei Gonçalves, Isaneide Siqueira, muito obrigado pela vinda à minha live, essa oportunidade. Maria Nazaré Xavier, Uzer House, obrigado. Uzer também que entrou aqui, alguns números, né? Teve de manhã, está de volta agora, muito obrigado pela bondade de estar comigo aqui. Eu escolhi hoje, agora à tarde, a inveja, porque a gente fica extremamente preocupado como a inveja tem destruído tantas pessoas, não é? Como a inveja tem sido um grande problema para muitas pessoas, como muita gente, obrigado aí Osmar Herti, parece que entrou também, Ana também parece que entrou, muito obrigado. Zif Souto, obrigado pela vinda, obrigado aí por estar entrando na nossa live. Deus abençoe a todo mundo, a gente possa ter uma tarde muito boa aqui juntos, né? Para o período, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da inveja. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, Eliana, como é que você está? Tudo bem? Forte abraço, Deus te abençoe. Luciano Vaz Dor, obrigado. Luque Matranga, obrigado. DWV4, muito obrigado por estar chegando na live também hoje. Deus abençoe sua família, viu? Sua casa, você, todo mundo que faz parte da sua história. Lucinete 3 também chegando por aqui, muito obrigado por estar entrando em minha live, que a gente possa aprender juntos. Vamos aprender juntos algumas coisas importantes acerca da inveja. Quem nunca sofreu com alguém que tem inveja da gente, né? Quem nunca sofreu, quem nunca foi atacado por alguém que tinha o espírito de inveja contra nós? Josenildo Chico, Deus te abençoe. Forte abraço para você essa tarde, né? É de tarde, né? Já é 3h25 praticamente. Eu ia entrar às 4, mas eu resolvi chegar mais cedo. Maria José Declerc, obrigado por estar participando da live também agora, viu? Deus te abençoe. A gente vai ficar aqui um período batendo um papo. Quem nunca foi, por exemplo, alvo de inveja? Gente, é uma das piores coisas que a gente pode enfrentar na vida. É um ser invejoso. É alguém que olha, Quitéria Maria, obrigado. É alguém que olha para a gente e vê como é a gente, vê a nossa vida, conhece a nossa vida. Mozarto Moreira, um abraço. Vocês são de onde, pessoal? Ítalo, um abraço para você aí também. E começam então a ter a inveja. Eu estava dando uma olhada no dicionário. Marília, como é que você está? Deus te abençoe. Forte abraço, obrigado, viu? XSW, Miss Grazi, obrigado. Aninha Pereira, você veio de manhã? Eliana, 34, Bel Souza Viana, obrigado por estar comigo também nesta tarde aqui na nossa live. Estou começando em live agora, né? Essa eu acho que é a quinta live que eu faço. César Ribeiro, muito obrigado pela sua vinda, Deus te abençoe. Espero ser útil a vocês, tá?
Espero ajudá-los e vocês também me ajudarem. Por que não? Se alguém tiver alguma palavra interessante sobre o assunto, vai poder entrar. A Bíblia coloca, por exemplo, a inveja na lista das obras da carne. Olha só para você ter uma ideia. A Bíblia, Lucilene, como é que você está? Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui nesta ideia. Obrigado por estar aqui nesta oportunidade, viu? Deus te abençoe. Toda a sua família abençoada poderosamente em nome de Jesus, tá? Muito obrigado pela gentileza de estar participando. Então, a Bíblia coloca a inveja como um dos frutos da carne. Você lembra? Ampar 7. Como é que você está? Jussara Gomes, Alcimaro Rodrigues, como é que vocês estão? Deus abençoe. Fernando Paulino, Pezimer. É claro que não sei falar esses nomes, mas eu tento o máximo que eu posso, tá? Berenice, Adame, como é que você está? Deus te abençoe, a sua família. Lina Pires, Deus abençoe sua casa, sua família. Arminda Francisca, Julia Vila, Deus abençoe também a você, sua família, né? Que vocês possam ter uma ótima tarde, uma linda noite, um extraordinário final de semana, todo mundo abençoado. Eu estou aqui para ser bênção na vida de vocês, pode acreditar, não tem nenhum interesse a mais senão ser bênção na vida de vocês, tá? Não preciso de nada, pode ficar tranquilo, só de que vocês me permitam ser bênção na vida de vocês. Ellen Pereira, bom dia, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Deus te abençoe. Fernando, você sabe, né? O tema hoje da live, eu coloquei aí, não apareceu não, né? Acho que não. O tema da live hoje, Maria Racema, é inveja, falar sobre inveja. Então, a Bíblia coloca a inveja, o Paulo coloca na sua carta, a inveja como um dos frutos da carne. E os frutos da carne, você sabe, né? O adultério, as emulações, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade. E aí coloca assim, iras, pelejas, dissensões, heresias. Ô Rubens, como é que você está? Tudo bem? Deus te abençoe. Obrigado, viu, por estar chegando na live. Deus te abençoe, Leonardo Juliano. Um forte abraço para você e sua família, viu? Muito obrigado. Então, consegui ver aqui, eu falo. Então, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais Cidadela Luci, obrigado pela participação, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão, Admara, obrigado, Benedito Marques, não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, 19, 21. Olha para você ver como é importante discutir esse assunto. Então, se eu tenho inveja de você, Anderson, como é que você está? Deus te abençoe. O Leonor, Deus perdoa pecados? Deus perdoa pecados? Sim, perdoa pecados. Todos os pecados, inclusive. O único pecado que não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Legal, Leonardo? Claro que perdoa. O sangue de Jesus derramado no Calvário é para quê? É para nos perdoar mesmo. Eu estou aqui porque sou perdoado. Entendeu? Senão eu estaria aqui. Eu me apossei dessa cura do coração através do perdão de Deus, tá bom? Keti Lidorado, Larissa Santos, muito obrigado por entrar também em minha live hoje. Então a inveja, quem carrega esse espírito não tem lugar no reino dos céus. Na carta aos Gálatas, Paulo foi muito sério, muito direto. Antônia Gomes, obrigado, 041 por entrar também. Obrigado, Ketty Dourado, por me seguir, viu? Deus te abençoe. Valeu. Curte a nossa live aí, dá um clique na tela e curta. Porque eu gosto de pessoal curtindo. Para mim não faz muita diferença, mas é legal. Eu tive 5.000 curtidas na live de manhã. Então, eu fiquei muito feliz que as pessoas estavam curtindo. E agradeço a Deus por cada um de vocês, tá bem? Tá entrando mais gente aqui, muito obrigado por estar chegando. Então, você vê bem,
quem pratica a inveja, quem tem inveja, não tem lugar no reino dos céus. A expressão que Paulo usa é: não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então, por que deixar que a inveja faça parte da nossa rotina, faça parte da nossa vida, nossa dia a dia? Não podemos permitir que isso aconteça. Isso é coisa séria, não é? Em Provérbios 14:30, o Zé, como é que você está? Deus abençoe você. Diz que a inveja é podridão para os ossos. Carmen, da Bahia, Deus te abençoe, viu? Muita gente entrando, não dá para ler todo mundo não. Irlena Lima, 15, obrigado pela participação. O Zé está na América, né? Eu estive aí mês passado. Anderson Fernando, 86, tem bandeirinha americana, você está lá. Anderson Fernando, 86, obrigado pela vinda à minha live, valeu, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos aprender juntos aqui, um ajudando o outro. Um a outro ajudou, não é assim que fala a Bíblia Sagrada? E ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, Provérbios 14:30 fala que a inveja, ela é podridão para os ossos. Você vai vendo, Lídia Marcelino, você vai vendo como a Bíblia trata deste assunto. E a seriedade que a Bíblia trata sobre este assunto deveria levar com que a gente tratasse em nossa vida este sentimento de inveja com muito mais seriedade. É muito ruim, gente, a gente invejar as pessoas. Primeiro porque você inveja alguém, você não sabe o que aquela pessoa, já falei aqui, Valdir Gomes, aqui já falei. Você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar aonde ela chegou. Certo? Você não sabe qual foi o processo, Jerry também entrou aqui, obrigado. O processo que ela passou para chegar aonde ela chegou. Então, a inveja é inútil. A inveja na minha vida, ela me é prejudicial. Porque, de repente, Antônio, como é que você está? Deus te abençoe, vocês são de onde? Porque, de repente, você vai ter inveja de alguém que, para estar lá onde está agora, e para ser o que ele é agora, ele tem um processo de sofrimento e dor. Quase todo mundo que está numa posição de privilégio, hoje, ele teve um processo de esmagamento na vida para chegar onde ele está. Né? Dilstube Block é um nome aqui, não dá para entender. Obrigado por estar aqui, Deus te abençoe. Não dá para invejar as pessoas porque você talvez queira ser igual àquela pessoa, mas você não está disposto, Teó, obrigado, Davi Gil 6, obrigado, mas você não está disposto a pagar, Bernardi, obrigado, Maria P, obrigado, você não estaria disposto a pagar o mesmo preço que ela pagou do processo da existência, Ellen Pereira, para chegar onde ela chegou. Eu faço o máximo que eu posso e eu peço a Deus que tire de mim todo espírito de inveja. Quando eu percebo e vejo alguém que aparentemente está melhor do que eu, Adilson Melo, muito obrigado, Coisas da Avaju, obrigado, Delírio Ideias, obrigado, Paulo Mortoli, obrigado pela vinda, Deus abençoe vocês. Então eu faço o máximo que eu posso, eu oro, eu busco a Deus, eu intercedo para que não carregue, nem a inveja rege Salvador. Como é que você está? Deus abençoe sua família, viu? Boa tarde. Obrigado por me seguir, Regis. Obrigado por me seguir. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Valeu, tá? Então, não vale a pena a inveja. A Bíblia vai falando sobre a inveja. Quanto mais ela fala, mais eu me assusto. Veja assim, Romanos, por exemplo, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, nem desonestidades, dissoluções, nem contenda e nem invejas. Gleiciane Almeida, Felipe, obrigado. E nem contendas, e nem invejas.
Coloca a contenda um pouco antes da inveja. Daia, como é que você está? Tudo bem? Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui comigo hoje à tarde, tá bom? Coloca aqui essa inveja. Antes, fala assim, revistai-vos do Senhor. Então não carregue esse espírito, porque isso é muito, 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 muito perigoso. Isso faz mal à nossa alma. Isso faz mal à nossa vida. E diz mais a Bíblia aqui, em Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não é saudável a inveja. Não é saudável a inveja. Você tem uma ideia, se você for olhar no dicionário o que é inveja, olha só que você tem uma ideia. A inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Você entendeu ou não? Obrigado, Silvio Cleófas. Obrigado, pessoal que está entrando aí. Muito obrigado, viu? Silvio Cleófas, obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Diogos, obrigado também pela sua Shirley Cardoso. Obrigado, valeu. Deus abençoe. Curta o vídeo aí, me abençoa, tá bom? Eu fico feliz se vocês curtem meus vídeos. Então, a inveja no dicionário é justamente isto: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Você já pensou o que é isso? Já pensou? E a gente encontra isso dentro da igreja? Encontra. Quando alguém, Alcineia Braga, como é que você está? Deus abençoe você, tá? Alcineia Braga Amorim, _Amorim, Deus abençoe você. Quando você vê uma pessoa que cresce, que prospera na sua igreja ou na sua comunidade, Carmesita Candidon, um abraço, né? O que você tem que fazer? Tem que aplaudir ao Senhor, porque a pessoa cresceu. Mas nós fazemos o contrário. E se eu me entristeço com o seu sucesso, eu tenho inveja de você. Jonathan, como é que você está? Deus abençoe. Obrigado pela presença aqui, viu? Eu tenho inveja de você. A inveja é a infelicidade provocada pelo sucesso, felicidade e prosperidade alheia. Você já percebeu que muita gente, quando você, por exemplo, consegue comprar um carro novo, aí as pessoas falam assim, está roubando? Renato Lima, Renato, como é que você está? Deus te abençoe. Ele está roubando? O que é isso? Espírito de inveja. Boa tarde, Fabiana Gomes. Você voltou, né? Como é que você está? Tudo bem? Graça e paz. Deus abençoe a sua família, tá? Obrigado. Isso é espírito de inveja. Quando a gente que, no caso, é pastor e vê uma igreja crescendo, né? Construindo, crescendo, evoluindo, batizando pessoas, e você não está na mesmo lá junto, crescendo junto, o que é que você faz? Você começa a criticar quem está crescendo. Tem razão, está crescendo, mas a forma que está crescendo, eu também cresceria. Ele está crescendo, mas está fazendo isto. Ele tá rompendo lá, mas está fazendo aquilo. Filhinho, isso chama-se inveja. Você está com inveja daquela pessoa. Você está com inveja dela. Não é? Esse espírito de inveja, o dicionário fala. E outra coisa, o que mais é inveja? Desejo O que mais é inveja? Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Presta atenção. Desejo irrefreável, incontrolável. Isto é inveja. De possuir ou gozar o que é de outrem. Aquela casa bonita, ela tinha que ser minha. Aquela esposa bonita, ela tinha que ser minha. Aquela roupa tinha que ser minha. Aquele carro tinha que ser meu. Francisco Paulo, como é que você está? Como é que é? Votar em quem? Não tem interesse em saber quem vou votar, não importa.
Não importa. Entendeu? Esta é a grande questão da Marcos Camargo. Como é que você está? Tudo bem? Deus abençoe sua família. O Nado Nabro Rodrigues, Deus abençoe sua família também, tá? Deus abençoe você e sua casa, rica e abundantemente, tá bom? Tá, mas Deus abençoar que no final vai dar certo no país. Eu creio no meu país, eu acredito no Brasil, eu acho que o Brasil vai dar certo. Uma hora a gente vai encontrar o rumo, em nome de Jesus, né? Não é meu assunto aqui, meu irmão, desculpa, tá bom? Sim, não é meu assunto aqui. Então, meu assunto aqui é inveja, está tratando do assunto de inveja. Então, obrigado pelas curtidas aí, Fabiano, Deus te abençoe. Então, quando você tem essa intenção de ter o que o outro possui, este é o espírito de inveja. E o grande problema que eu acho é assim, isso pode adoecer a gente. Isso pode adoecer a gente. E olha que eu falo assim, mesmo conhecendo os princípios da palavra de Deus, que já li aqui alguns versículos, mesmo conhecendo as histórias da Bíblia que falam da inveja, o que aconteceu com José do Egito? O que levou José do Egito o que levou José para o Egito como escravo? Lembra lá em Gênesis? Foi a inveja dos seus irmãos. Foi a inveja dos seus irmãos. Ele tinha sonhos e na sua inocência ele contava os sonhos para os seus irmãos, para os seus pais. Obrigado, Elaisilzinha, obrigado, Marijós, obrigado, muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado pela presença aqui. Ele contava os seus sonhos na sua infantilidade, na sua inocência. Os irmãos ficaram com inveja dele e por inveja, os irmãos o venderam para alguns vendedores que passaram no deserto naquela região e eles o levaram. Primeiro queriam matá-lo, por inveja queriam matá-lo. Mas preocupado com o pai, é verdade, a inveja mata, adoece e o invejoso não invejado. Inveja quem sai prejudicado é invejoso, porque vai ficar invejando a vida toda, não vai trabalhar para conquistar, não vai lutar para ter, não é verdade? E vai ficar alimentando a inveja com relação à vida do próximo. Aí José então foi para o Egito por uma única razão, porque os seus 11 irmãos, tiveram inveja dele, da forma que Deus falava com ele, das revelações que Deus dava a ele. E eles, os irmãos, não estavam sabendo que Deus estava usando a própria inveja deles para levar José para o Egito, porque o que Deus tinha que fazer com José, ele tinha que passar pelo Egito, porque foi no Egito que José foi usado. Isso é muito legal. Foi no Egito que ele foi usado. E para ele ser usado no Egito, Deus usa a inveja dos próprios irmãos para levá-lo para lá, porque de repente, por conta própria, José não ia. Não ia. Então, a questão da inveja não é tanto Deus. Eu e você, nós que vamos sofrer as consequências da nossa inveja. Não é? Quanta gente deseja o que você tem. Talvez você não dá valor ao que Deus tem te dado. Talvez você não valoriza o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Vinícius Souza, obrigado. Entrando mais gente que eu não consegui ler aqui, obrigado. Mas alguém está de olho e querendo aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu. Então aprenda a abraçar as coisas que Deus te dá e valorizar aquilo que Deus te dá. Talvez você tenha reclamado do seu momento na sua vida, talvez você tenha reclamado do momento que você está vivendo. Você reclama do lugar que você mora, você reclama da cidade que você mora, você reclama da igreja que você pertence, você reclama do pastor que você tem, mas muita gente gostaria talvez de ter um pastor igual que você tem. Muita gente gostaria de ter uma casa igual a que você tem. Gente reclama do salário, amaldiçoa o salário. Meu Deus, já ganhei metade de mês salário.
E eu dobrava o meu joelho e consagrava a metade do mês salário que eu ganhava, eu consagrava a Deus. Hoje eu ganho muito mais do que isso. Eu faço a mesma coisa, eu dobro meu joelho e consagro a Deus. E não tenho inveja de quem ganha mais do que eu. Não tenho inveja de quem tem mais conforto do que eu. Amém. Glória a Deus. Se o meu irmão cresceu, se o meu irmão evoluiu, amém. Um dia desse, Luzia Pereira, como é que está? Tudo bem? Um dia deste, alguém me falou que um rapaz que foi minha ovelha, hoje ele mora numa casa, numa cidade, José Arimateia, Marinalva Ramos, obrigado, viu? Muito obrigado. Numa casa, e a casa dele custa 2,5 milhões, valor de mercado. E eu fiquei grato a Deus quando ele me contou aquilo, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi o tanto que aquele... José Arimateia, boa tarde, tudo bem? Deus abençoe você, tá? Sua família, muito obrigado por estar aqui comigo. E eu sei o tanto que ele lutou, que ele estudou, que ele trabalhou para ter a casa dele. Então aí me conta a notícia de que alguém prosperou, de que alguém cresceu, aí eu fico de mal de Deus, eu fico de mal de mim mesmo, eu fico irritadiço, eu fico bravo, eu fico nervoso. Isso tem um nome, filho, isso chama-se inveja. Outra coisa, pessoas que falam muito mal do outro, na verdade queriam estar onde o outro está, é inveja também. Inveja também. Veja bem, tem um caso aqui na cidade, é muito interessante essa experiência, contei várias vezes, talvez tenha contado aqui já no TikTok. Alguém que disse para o outro, e sempre alguém leva a palavra, né? A conversa sai e a fofoca rola, não é assim? Cidade pequena, gente, é uma tristeza. Não sei se cidade grande aí, quem mora em cidade grande, isso é a mesma coisa. Então, ele diz assim, eu quero pastorear aquela igreja ali. Eu estou esperando aquele pastor morrer para me pegar o lugar dele. Olha a maldade, o nível de maldade que alguém pode carregar no coração. O cara prega o evangelho, o cara é membro de uma igreja, tem cargo numa igreja, se acha um pastor, e ele falou assim, estou esperando o pastor Marco morrer para me ocupar o lugar dele. Não tem um espírito do diabo por trás disso, um espírito de inveja por trás disso? Tem. Agora, eu gostaria muito que ele passasse pelo processo que eu passei, para chegar a ter alguns privilégios, porque a minha vida também não é fácil, vida de pastor não é fácil. Fabiana Gomes, conheço pessoas que entristecem ao ver a vitória do outro. Minha filha, o que mais tem, secretário de Jesus, underline, secretário de Jesus, como é que você está, tudo bem? É o que mais tem. É o que mais eu vi na minha vida, de 40 anos de igreja, 45 anos de igreja, o que mais eu vi na minha vida, pastor com inveja de outro pastor, né? Irmão com inveja do outro irmão. Se chega um carro novo na igreja, todo mundo olha já, olho regalado, mas como ele conseguiu? Uai, irmão, Deus abençoou ele, filho, e vai abençoar também você. Não adianta ficar carregando esse espírito de inveja, querer o que é do outro. Eu não quero o que é de ninguém, eu quero o que Deus me deu. O que Deus me deu, eu não abro mão de nada. Mas o que Deus não me deu, eu não quero literalmente nada, porque não vale a pena. Não vale a pena. Paulo diz que a inveja é faccioso e maligno. Sim, senhora, muito maligno. Muito maligno. Não é? Se Deus te deu coisas, valorize as coisas que Deus te deu. Eu não sei porque as pessoas veem uma igreja bonita, por exemplo, eu vejo muito televisão, às vezes, algumas pregações, um templo lindo, um altar extraordinário, muitas pessoas vendo o culto. Eu louvo a Deus por aquele pastor daquela igreja ter chegado onde chegou. Eu agradeço a Deus por ele ter chegado onde chegou. Agora, eu seria mentiroso se eu chegasse aqui com você agora à tarde e falasse assim, não, eu não tenho esse problema de inveja, eu não luto contra esse espírito de inveja. Luto sim, é mentira. Na verdade, todo mundo às vezes cai no perigo de ter uma pontinha de inveja de alguém que eu acho que
recebeu um pouco mais ou que conquistou um pouco mais, além daquilo que, na minha visão, ele merecia. A inveja não presta porque não é a minha visão do que ele merecia que vai interferir na relação dele com Deus e naquilo que Deus dá para ele ou para alguém. Não é? Portanto, independe da minha aceitação ou não, Deus vai abençoar você. Vai abençoar a sua casa. Independe do meu conformismo ou não, eu me conformar com uma pessoa desenvolvendo, crescendo diante de mim. Sara Lucas, como é que você está? Deus te abençoe. Sara Lucas Casal, eles são de onde? O pessoal de manhã falou bastante onde são. Hoje eu estou com preguiça de falar de onde vocês são, mas alguns já falaram, né? Janete Pulicha, obrigado. Então, são coisas que não valem a pena. Tem pessoas que fazem uma obra de macumbaria para tentar tirar a vida de uma outra pessoa. Tem pessoa que contrata um pistoleiro para matar uma outra pessoa. Antoniele, como é que você está? Boa tarde. Por causa do espírito da inveja, está com inveja. Isso é muito sério. Tem gente hoje que está adoecida por causa da inveja. Tem gente que não conversa com o outro porque está com inveja dele. Tem gente que fala mal do outro. Não é porque o outro não presta, não. É porque quem fala mal do próximo, no fundo, quer ser igual ao próximo é. Eu não vou ficar aqui medindo palavras para conversar com vocês o que eu penso. Edson Luarte, como é que você está? Eu vou ficar aqui falando as verdades que eu senti no meu coração e que Deus me falar aqui, eu não pensarei duas vezes. Né? Quem fala mal do próximo, no fundo, parece-me que está querendo ser igual ao próximo. Em não conseguindo ser igual ao próximo, então dispara a sua metralhadora giratória, que é a língua, e começa a falar mal de todo mundo que o cerca, que está crescendo na sua própria vida. Deveria haver em nós o espírito de gratidão. A gratidão porque está dentro da família, gente. Eu só falo realidade da existência, eu falo do chão da realidade, onde eu piso. Não vou ficar falando poesia aqui, vamos falar a verdade. Dentro da família, nós encontramos isto. Dentro da própria família, tem pessoas da família que não ficam felizes com a sua prosperidade. Que não ficam felizes com o seu crescimento. Que não ficam felizes em saber que você está bem. O contrário não é menos verdade, mas se alegram quando você vai mal, festejam quando você perde, ficam gratos, olha só, olha o absurdo, ficam gratos quando você tropeça ou cai em algum tipo de pecado e até dizem, olha aí, a mão do meu Deus está pesando sobre ele. Mas que Deus mais mesquinho, hein? Mas que Deus mais covarde, hein? Um Deus que vai satisfazer o meu espírito de inveja. Quem inventou isso, gente? Aonde estão tirando isto? É tempo de crescer agora. Este novo mundo, essa nova realidade em que nós estamos vivendo, nós temos que crescer. Nós temos que deixar a nossa imaturidade para trás. Tem pessoas que estão vivendo como se fossem adolescentes a vida toda. 30 anos, 40 anos, 50 anos, tem reações de adolescentes ante a existência e as dificuldades da vida, ou ante aos sentimentos que nós carregamos. Marcos Gabriel, obrigado por você estar aqui, Deus te abençoe, tá? Um forte abraço aí. E não sabem reagir diante dos percalços do caminho
e das dificuldades e dos sentimentos que podem querer ocupar o nosso coração e que não é a vontade de Deus. Nunca crescem e nem amadurecem. É verdade. Jesus, por exemplo, por que você acha que eles perseguiam tanto a Jesus? Inveja. Os escribas, os fariseus, saduceus, a classe religiosa, depois a classe política, eles perseguiam, Emília Severino, como é que você está? Perseguiam, massacravam Jesus constantemente. Né? Tinha sempre um grupo vigiando Jesus, no meio da multidão, olhando para perceber se ele cometia alguma falha, tentando pegá-lo em alguma falha. Por quê? Porque eles invejavam Jesus. Por isso disseram que Jesus Cristo era o próprio demônio. Você tem demônio. Você tem demônio. E Jesus não tinha demônio. Olha onde a inveja leva alguém. Jesus era o próprio Deus encarnado homem. Né? A plenitude de Deus habitava em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a palavra ensina. Eu me lembro de uma passagem bíblica muito triste, em que Jezabel, ela queria uma vinha para ela, uma vinha de um pobre homem. O homem não tinha mais nada, só tinha vinha. E o rei Acabe, aí a mulher foi para casa, a Jezabel foi para casa e ficou muito triste. Odila Pinto Moura, boa tarde, minha filha, como é que você está? Tudo bem? Deus te abençoe, abençoe sua família, viu? Sua casa. Ficou muito triste. E ela ficou em casa lá, e aí o rei Acabe, muito fraco, dominado por uma mulher possessiva, uma mulher possessa de um espírito maligna, e aí então ele vai e ele toma a vinha do sujeito, sabe? Toma a vinha do sujeito para dar para sua esposa. Acaba com a vida do cara. Destrói a vida dele. Por quê? Porque a esposa dele ficou triste, invejando. A mulher tinha um palácio para morar, mas invejou uma vinha. Então a inveja tem esses percalços, a inveja tem esses caminhos traiçoeiros. Você não percebe que está com inveja. Às vezes você fica cego para o próprio sentimento de inveja que habita você. Entende? Aí você acha que não é uma inveja. O que você está falando é uma verdade. Afinal de contas, eu não acho que Maria José Santos, Santo, né? Como é que você está? Boa tarde, Deus te abençoe, tá? Eu não acho que aquela pessoa merece, mas não é porque eu estou com inveja dela. É porque eu acho que ela não merece. Não tem outro, você não consegue fugir disso, dessa realidade da inveja. A inveja, ela é assassina, a inveja ela é mortal. A inveja é alguém caminhar com você, olhar para você e procurar uma forma de destruir a sua vida. O invejoso é fazer qualquer coisa para destruir a sua vida, para acabar com a sua paz familiar. Eu conheço histórias que vieram ao meu gabinete aqui de invejas que destruíram casamentos, de invejas que destruíram amizades, de invejas que destruíram comunidades cristãs. Um começou a ter inveja do outro. Você percebeu como é que a igreja padece quando a questão são cargos que nós distribuímos para as pessoas na igreja, trabalhar na igreja? Quem da igreja aí, quem frequenta, quem faz parte de uma igreja, sabe o que estou falando. Você dá o cargo para o João, e aí o Joaquim queria aquele cargo, você preferiu o João por questão de competência, de oração, etc., aí o cara fica de mal da gente. E ele parte para cima de quem pegou o cargo. E começa a cobrar dele, começa a pressionar ele. Começa a colocar ele contra a parede. Não é porque tem zelo pela casa de Deus. Não é porque tem zelo pelas coisas de Deus. Não é verdade, não. É porque no fundo ele tem um espírito de inveja. O invejoso, ele é inseguro. O invejoso, ele é inseguro. O invejoso, ele é medroso. Ele tem medo. Ele inveja o que o outro tem e tem medo porque bem pode ser verdade, viu? Você inveja algo de alguém, mas tem alguém atrás de você que inveja algo seu também.
A inveja é uma via de mão dupla. É uma inveja, é uma via de mão dupla. Vou te contar uma experiência minha pessoal. Eu tinha uma ovelha minha, não é aqui, é na primeira igreja que eu trabalhei, que um camarada, que uma mulher começou a se interessar por ele. Ele era casado. Eu batizei a esposa dele. Só que essa dita pastora porque queria ficar com o marido dessa irmã. E ela era casada. Olha a safadeza para você ver aonde chega o nível de safadeza. Mesmo da igreja. Resultado, no final, eles combinaram com essa irmã, ela estava grávida, que eles iriam orar em um local mais distante da cidade, beira estrada. Eles conduziram-na mato adentro e a mataram com pancadas na cabeça, grávida. Porque, segundo a pastora, Deus havia falado com ela que aquele esposo da irmã era dela e que ele tinha que ficar com ela, não com a esposa na realidade que ele tinha agora, que é a moça que eu batizei, que eu formei discípula minha na época. Yabusa, como é que você está? Boa tarde. Eu sofri isso, gente, na pele. Eu vi acontecendo isso. Inclusive, o esposo dessa pastora ficou preso aqui na minha cidade. Ficou preso aqui na minha cidade. E essa pastora ficou presa numa cidade vizinha minha, porque esse incidente horroroso aconteceu numa cidade vizinha minha. Fruto de quê? Fruto da inveja. Nós não podemos caminhar mais nesse caminho da inveja. Chega! Chega! Dainigo Godoy Levita. Deve fazer louvor, né? Levita. Deus te abençoe, tá? Forte abraço. Não podemos seguir esse caminho. Deus não agrada. Não é a vontade de Deus que eu tenha em mim a inveja. De quem quer que seja. Sabe? Vai para sua casa. Aproveite a vida com a sua esposa, abrace os seus filhos, ame a sua família. Se você pertence a uma igreja, ame o seu pastor. Se você tem pastor aí, se não tem, ama a sua esposa do seu pastor. Sabe? Se relacione bem com o seu diácono aí, com a sua diaconisa. Vive em paz com o seu vizinho. Deixa cada um viver a sua vida. A inveja trava o invejoso. A inveja trava o potencial de quem é invejoso. Você sabia ou não? Às vezes você tem até potencial. O que aconteceu com você? Deixou que a inveja tomasse conta do seu coração e aí você agora fica uma pessoa desnorteada, nem o seu potencial mais. Deus vai poder usar. Mila. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde. A inveja, tem pessoas que invejam a beleza do outro. Tem pessoas que invejam a beleza do outro. Vou te contar outra história também que eu vivi e que eu sei que aconteceu. Uma moça começou a se vestir igual a esposa do pastor. Ela começou a usar o penteado idêntico ao penteado da esposa desse pastor, que é um amigo meu. E sabe qual era a intenção dela? A intenção dela era desfazer o casamento do pastor e ficar com ele e assumir o lugar da mulher dele. Aí ela achava que vestindo a mesma roupa, o mesmo estilo de roupa, tendo o mesmo estilo de cabelo e parecendo-se com ela conseguiria o intento. Deu uma estragada no casamento, sim. Ela conseguiu dar uma balançada lá. Mas eles estão bem, esse pastor está bem com a família, está em paz, graças a Deus. Mas essa irmã, que é minha amiga, ela passou por esse processo da inveja dessa pessoa que hoje está muito mal, que não está bem, justamente porque ela deixou que a inveja a destruísse. A inveja, o mal terrível, ou coisa horrorosa. Que coisa mais triste eu ficar chateado porque você está bem. E coisa mais triste eu ficar revoltado porque você tem aquilo que eu não tenho.
Que coisa mais triste eu ficar revoltado com Deus porque você mora melhor do que eu, porque você ganha melhor do que eu, porque você se veste melhor do que eu, porque você fala melhor do que eu, porque você tem uma cultura melhor do que eu, porque você fez uma faculdade melhor do que a minha. Pombas, o que tem a ver isto? Nada, minha pequena. Eu tinha que aprender isso, sabe? Como filho de Deus, o seu crescimento, o seu sucesso, não me apequena. Pelo contrário, deveria levar-me a crescer mais. E vendo a bênção de Deus sobre a vida de alguém, orar ao mesmo Deus para que me abençoe. E dizer para Deus com sinceridade: Senhor, eu não quero ter inveja do irmão. Eu não quero ter o que o irmão tem, eu não quero ser quem o irmão é, porque sabe-se lá as lutas pessoais que ele tem, as guerras que ele tem. Porque nós usamos muita máscara, né? Eu sempre digo, será que nós somos aquilo que nós demonstramos ser aqui, no TikTok, nas redes sociais? Ninguém sabe o que nós passamos, né? Ninguém sabe o que nós atravessamos em nossa vida. Ninguém sabe o que eu sofri para chegar e poder conversar com você com essa liberdade que eu estou conversando e com essa facilidade que eu tenho para conversar com vocês. Ninguém sabe. A primeira vez que eu falei em público não saiu nada, porque eu era muito tímido. Mas Deus foi trabalhando em minha vida. Obrigado, gente. Valdir Brito, Ronaldo Soares, Luciana Moran, 545, muito obrigado pela presença. Dá uma curtidinha aí no meu vídeo aí, me abençoa. E Carla Tavares, Adilson Cunha, que bom. E você já foi alvo da maldade, da inveja? Você que está comigo hoje à tarde, já sentiu que alguém tinha uma pontinha de inveja de você? Não é ruim? Quando você percebe que alguém, Miller, né? Você percebe que alguém está carregando sentimento de inveja, olha, até o olhar do invejoso é diferente. O invejoso te olha e te constrange às vezes. O olhar dele é tão Silvani de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sua casa, sua família toda aí. O olhar do invejoso, ele é diferente. Ele te olha com um olhar mortal. Ele te olha com um desejo enorme que você nem existisse. Nem existisse. Né? O apóstolo Paulo, por exemplo, foi muito invejado. Apareceu um monte de gente da igreja primitiva, na época do apóstolo Paulo, querendo falar em nome dele, ou no lugar dele, se opondo a ele. Ele conta essa história. Alexandre Latueiro, por exemplo, é um belo exemplo disso. A quem Paulo não pensou duas vezes em orar para que Deus tratasse com ele da forma que Deus quisesse tratar, mas tratasse com ele. Por causa do espírito de inveja. Você vê um pastor falando bonito na internet e você fala assim, poxa, como eu queria ser esse camarada. Não, você pode ter nele um exemplo para você se esforçar e crescer mais. Amém, eu até concordo que isso é válido. Pegar o outro como exemplo para crescimento pessoal é válido. Um testemunho de alguém que teve uma libertação, igual hoje de manhã na minha live teve, é válido, é legal. Mas fora isso, irmão, a inveja só vai arrebentar com a nossa vida. Não é? Tem líder de igreja que tira o cargo de uma pessoa por causa de inveja. Tem pastor que tira uma pessoa do altar porque o cara prega melhor do que ele. Já viram isso ou não? Ora, se eu coloco alguém aqui na nossa igreja para pregar e ele tem uma desenvoltura legal, melhor do que eu, tem coisas que eu tenho que ele nunca vai ter. Tem virtudes que eu tenho que de repente ele nunca vai ter. Tem facilidade que Deus me deu, Valdolima Padua, como é que você está? Deus abençoe. Que ele nunca vai ter. Oficina Simas Turbo entrou na live. Oficina Simas Turbo. Já é uma brincadeira, né? Eu acho que é. Uma brincadeira de mau gosto aqui, mais um brincalhão. Mas vamos embora. Vamos dar papas pessoal, não. Então, é nessa pegada que eu preciso me cuidar.
É neste caminho que eu tenho que me cuidar. Me cuidar por quê? Porque eu corro risco de ser invejoso. Eu corro esse risco. Principalmente entre as mulheres, né? E tem aquela inveja que é falsa, né? Aquela inveja que é falsa, que a pessoa se aproxima de você, te dá um abraço e fala assim, nossa, como você está linda. Quando você sai, ela zomba da sua roupa, ela zomba do seu sapato, ela zomba da sua maquiagem, se você usa, ela zomba do seu cabelo. Tem essas falsidades aí, rondando o nosso meio. E nós temos que ter uma visão muito acurada. Marisete, como é que você está? Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela sua participação na live nesta tarde. Muito acurada, para que a gente não apenas evite carregar a inveja e ser invejoso, isso é muito importante, e ao mesmo tempo também orar para que Deus nos livre de pessoas invejosas. Para que Deus, assim, arranque mesmo do caminho, para que Deus tire mesmo do nosso caminho pessoas invejosas, que não nos querem bem. O invejoso não quer bem a ninguém. A intenção do invejoso é apenas te prejudicar. Aquilo que você faz. Se você canta na igreja, ele quer impedir você de cantar. Ele inventa coisas. Olha, alguém falou que você está cantando muito mal. Se fosse você, não fazia mais louvor. Aí a pessoa acredita e cai no espírito da inveja do outro. José Aparecido de Souza, como é que você está? Deus te abençoe. É triste a gente ter que lidar com isso no reino de Deus. É triste a gente ter que lidar com isso na realidade da vida. No trabalho, você encontra pessoas que têm inveja de você. Seu patrão te fez crescer no seu trabalho, logo, logo você vai sentir o que é inveja. O espírito da inveja. Né? A perseguição de alguém que gostaria muito de ter a sua função que você tem e não conseguiu. Porque está com inveja. Então, eu acho que só a expressão bíblica lá que diz Paulo que o invejoso não vai entrar no reino de Deus, já é uma razão suficiente para a gente não carregar de maneira alguma no coração esse espírito de inveja. E vencer isto em nome de Jesus. Ter um coração limpo, ter uma mente sadia, ter uma alma curada, estar são para servir a Deus. Não há razão para ter inveja de ninguém. Cada um é uma pessoa, sabe? Eu acho muito importante isso. Às vezes Deus quer usar você, mas você quer imitar o outro. Por que o pregador imita o outro? O que você acha que é isto? É inveja. É inveja. Eu já ouvi mensagens assim, em áudio, sem ver imagem. Eu pensei assim, não, quem está pregando aí, eu acho que é um fulano de tal. Quando eu vou ver a imagem, não é ele, é outra pessoa. Porque a pessoa pegou os trejeitos, pegou a voz, ele faz a voz ficar rouca igual o outro, ele se movimenta lá no altar igual o outro, ele pega no microfone igual o outro. Meu filho, cria a sua própria identidade. Eu criei a minha própria identidade. Quem não gosta, paciência. Eu não vivo para agradar as pessoas. Com a minha identidade própria, que Deus quer usar, Ele vai usar ela. Vai usar ela independentemente da inveja do outro. Eu tenho que passar por cima desse espírito de inveja, sabe, gente? E vencer isso em nome de Jesus. É o que Deus tem para nós. É o que Deus quer para nós. Para mim, para você, para sua família. Os pais devem ensinar os seus filhos a não ter inveja uns dos outros dentro de casa. Desde pequeno, ensinar o filho a não invejar o coleguinha. Explicar ao filho, o coleguinha tem um brinquedinho melhor, filho, porque papai ganha menos, não pode te dar aquele brinquedo. A criança não vai entender, não? Talvez não, mas ela vai crescer com aquilo na sua cabeça. E ao chegar a uma idade mais avançada, a idade da razão, obrigado pela curtida aí, pessoal. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. O que vai acontecer? Ela vai se lembrar daquilo que ela aprendeu. Porque a Bíblia fala assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ficar velha, não se desviará dele. É neste aspecto aí. Ela vai se lembrar um dia de que ela não pôde ter o que o vizinho teve, o que o coleguinha teve,
Por quê? Porque papai não pôde comprar. Não tem que ter inveja. Quando eu era menino, meu pai não podia me dar muita coisa chique. O pai era muito pobre. Meu pai fazia brinquedo para mim no Natal, para me dar. A característica do invejoso é ódio em relação a algo bom que você tem e ele não tem. Valdir Lambrito, eu falei aqui que é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outrem. É sério, sabia? Inveja é sério. E tem uma definição aqui no dicionário: desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. O cara quer o que é seu. Deus dá para ele, Deus abençoa ele, sabe? Deus unge ele, mas ele quer o que é seu. Ele não se satisfaz enquanto ele não conseguir conquistar aquilo que você conquistou. E mal sabe ele, quando ele chegar lá e conquistar o que ele conquistou, o que você conquistou, ô Everton, como é que você está? Deus te abençoe, obrigado. Ele vai perceber que ainda faltam coisas a serem conquistadas. Hoje eu sou um homem com 55 anos, deito na minha cama e durmo em paz. Porque se é uma coisa que eu detesto é inveja, e eu não sofro de inveja por ninguém. Casal 466. Milha, pastor José, obrigado pela presença. E Rachel Dantas, obrigado pela presença. E não sofro com a inveja de ninguém com relação à minha pessoa. Porque apesar de a gente não ter, eu não tenho nada, eu sou um pastor pobre mesmo assim, a gente não tem, não posso falar que eu passo dificuldades assim, enorme, não, mas eu sou um pastor que ganha um salário razoavelmente, que dá para me viver, não posso reclamar, mas assim, mesmo assim pessoas invejam a gente. Quando a pessoa me inveja, o que eu faço? Eu menosprezo a inveja daquela pessoa e faço o máximo possível, Beatriz Gomes, e faço o máximo possível para não menosprezar o invejoso. Silmara Ramos, como é que você está? Vocês são de onde aí, gente? Qual parte do Brasil vocês moram? Obrigado. Sabe por que eu faço isso? Porque o invejoso, no fundo, ele é um doente. Invejoso, ele tem uma doença, ele tem uma psicopatia. Sabe? Ele tem uma doença na alma. Profeta no deserto, Nilson, Deus te abençoe. Amém. Boa tarde, pastor José Tadeu. Como o senhor está? Obrigado por me seguir, viu? Um abraço aí para o senhor, sua família. Feliz ministério para o senhor. Bênção na sua casa aí. Obrigado, muito obrigado. Então, eu fico preocupado porque eu vejo muita gente que sofre como consequência de alguém invejoso. Muita gente que sofre como consequência de alguém invejoso. Outro abraço também, pastor. Outro abraço. Obrigado pelo carinho aí, tá bom? Muito obrigado. Rio de Janeiro, minha tia, eu tenho uma tia que mora no Rio aí. Já estive algumas vezes. Obrigado, viu, meu pastor? Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Marco Silveira, meu nome, obrigado Marco, pela presença, Deus abençoe. Uzer, obrigado pela presença também aí, Deus abençoe vocês, tá bom? Ouvindo aqui atentamente, muito obrigado meu pastor, muito obrigado pela bondade de nos ouvir, Deus abençoe o senhor. Ellen Pereira, como é que você está, Ellen? Você é de onde? Obrigado pela curtida, meu pastor, Deus abençoe o senhor, muito obrigado pela gentileza. Tá bom? Então o final da inveja é destruição. O final da inveja é destruição. E a inveja apequena a vida de uma pessoa. A inveja diminui o ser humano. Tem diferença de inveja e cobiça? Ô meu irmão, mistura muito, tá? Mistura muito, porque cobiça é o quê? Cobiça é querer o que o outro tem, não é? É mais ou menos isso. Você pode misturar os dois aí que dá um casal legal. Porque uma parte da definição da inveja é desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. E a cobiça é o quê? É justamente mais ou menos, vai estar, parentesco. Anda junto. Né? Cobiçar o que é do outro. A cobiça é querer o que é do outro. Né?
Então, assim, vamos entender, gente, que Deus tem uma medida de bênção para cada um. Eu não creio que todo mundo vai morar na mansão. Eu não creio. Quando eu vejo esses cultos de prosperidade que eles fazem nas igrejas, que eu respeito muito, volto a dizer, respeito muito, e quando eu vou ver testemunhos das pessoas, tem lá no auditório 10 mil pessoas, tem na frente lá 10, 15 pessoas dando testemunho, que prosperou, que cresceu, que mudou, não é? E aí as pessoas veem o testemunho e ficam com inveja. Eu não fico com inveja, primeiro porque acho muitas poucas pessoas dando testemunho diante da multidão que está na frente deles, né? Segundo, acho que os testemunhos são muito repetitivos. Terceiro, não creio em algumas coisas que as pessoas falam que Deus faz. Eu vi a mulher dizendo uma vez, por exemplo, é um culto que ela devia uma dívida no banco, e ela pegou uma toalhinha de um local, ungida, e foi lá e passou a toalhinha na maçaneta do banco. No outro dia, ela recebeu uma carta que a dívida dela havia caído para um valor irrisório. Todo banco coloca a sua dívida lá embaixo quando você não paga, ou passa muito tempo sem pagar. Não foi a toalhinha que levou esse irmão a pagar menos. Foi o não pagamento dele na data certa e passar muitos anos sem negociar, fugir da negociação do banco. O que o banco faz? O banco abaixa a dívida. Aí a pessoa vai e conta como testemunho: eu vou invejar um negócio deste? Não teve nada de ação de Deus ali naquele testemunho. A falta de pagamento e o tempo que demorou para pagar levou o banco a baixar a dívida. Não tem milagre aí. Tem falta de pagamento de muitos anos e o banco abaixa a dívida. Às vezes até a gente, no afã de querer mais, acaba invejando pessoas erradas. Invejando pessoas erradas. Tem pessoa que tem inveja de alguém que fuma droga, que cheira cocaína. Teve um artista famoso do Brasil, ele vai falar o seguinte: os meus heróis morreram todos de overdose. Heróis é quem você admira. Entendeu? E até, vou dizer uma coisa, heróis é quem você talvez tenha um pouco de inveja dele. Você queria ser igual a ele. Aí você imagina você ter heróis que morreram de overdose, grandes heróis. E às vezes tem pessoas que estão invejando artistas, que têm vida desregrada, que não quer saber de Deus, que vive na licenciosidade, na promiscuidade, que não respeita suas famílias, não é? Que divulgam a maldade. E tem um monte de gente que endeusa esse povo e que fica olhando para eles como se eles fossem o último pacote do biscoito. E na verdade não é. Tem inveja que para mim é tolice. É alguém muito fraco. Quem inveja é fraco. Quem tem inveja é imaturo. Quem inveja está orando pouco. Quem inveja, às vezes, falta-lhe um pouco mais de conhecimento das páginas da Bíblia Sagrada. Quem tem esse espírito de inveja, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem pais que invejam os filhos dos outros. Poxa, os seus filhos foi Deus quem te deu. Os filhos do outro foi Deus quem deu. Pode ser que você tenha um filho doentinho, dodói. O outro pai lá tem um filho saudável. Você não tem que invejar. Tem que orar para Deus curar o seu filho e dar saúde como o outro tem. Aí não tem nenhum problema. Se eu olhar para alguém que está crescendo, desenvolvendo na vida, se dando bem na vida, eu falar assim: Senhor, me abençoa também. Larissa Pinheiros, como é que você está? Deus abençoe você, tá? Me abençoa também, Senhor. Eu quero provar o melhor da terra, eu quero receber o melhor do Senhor. Eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue, mas não por causa da inveja. Mas eu tenho que pegar o outro como exemplo.
Você tem que pegar o outro como alguém que é um exemplo de pessoa que orou, buscou a Deus. Obrigado pelas curtidas aí, tá, gente? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Que orou, buscou a Deus e que recebeu de Deus um grande milagre na sua vida. É o que eu estou falando. Eu já encontrei com amigos meus que a gente vivia no mesmo padrão de economia. Raíla, Viviane colocou aqui interrogação, qual é a sua dúvida? Só perguntar, tá bom? A live de vocês, pastor, está sendo referente ao quê? Nós estamos conversando sobre inveja, Viviane. Estamos conversando sobre inveja. Então eu estou falando o seguinte, quando você olha para alguém que cresce, desenvolve diante de você, e você olha como exemplo, e até para você buscar a Deus, falar, Senhor, eu também quero crescer, eu posso crescer, me dá potencial para me crescer, é uma coisa, entendeu? Amém. Amém que você entendeu. Mas quando você olha para alguém com espírito de inveja, desejando o que é dele e não é seu, infeliz porque ele prospera e você não, triste porque ele cresceu e você não cresceu ainda, estou falando disso aqui. Isso é muito maligno no coração da gente. Entendeu, Viviane? É muito maligno. E todo mundo tem uma experiência na vida com relação a isso. Heloísa Brant. Todo mundo. Eu tenho uma senhora amiga minha, ela tem 2 filhas lindas, lindas. E eu já vi pessoas dizer assim, essas meninas são muito bonitas. Poxa, pai ter 2 filhas tão bonitas. Eu não vi nada de inveja. Dominga, Laodiceia, obrigado, Laodicélia, né? Obrigado. Eu não vi inveja aí, não. Mas sabe o que aconteceu? Uma das moças enlouqueceu. Está louquinha em casa. Não pode sair na rua. Tentou suicídio 2, 4 vezes. Com a beleza toda que ela tem. Por que essa inveja toda a gente tem dos outros, né? Que bobagem. Viviane, o trabalho de carteira assinada e trabalho no hospital, às vezes eu fico muito triste por não... Você, no caso, ficaria triste por quê? Você colocou assim, eu trabalho de carteira assinada e trabalho no hospital, às vezes fico muito triste por não... Colocou 2 pontos de interrogação. Talvez você não queira dizer o que é, mas não sei... obrigado por me seguir, viu? Ciané Feitosa, obrigado, Deus te abençoe. Eliane Beadremirandi, é assim? Obrigado pela presença na live aqui essa tarde de quinta-feira, valeu, Deus te abençoe. Então assim, a gente tem que voltar para Deus, não adianta empurrar Deus para a periferia, achar que a gente não precisa dele, inclusive com relação a alguns sentimentos que nos adoecem, né? Ivan José Pereira 2, um abraço para você, tá bom? A gente precisa dele para vencer o espírito da inveja. Ok, vamos lá. Fico triste, isso é inveja das pessoas que trabalham e eu não? E fico triste. Você vê alguém com carteira assinada trabalhando e você então fica triste, você fica triste porque você também queria trabalhar com carteira assinada. Não vejo inveja aí não. Aí é muito mais você querendo algo melhor para a sua vida. Eu acho que você tá focando neles como algo que também você pode conquistar. Bem, Viviane, não vejo inveja na sua história não vejo. Imaturo é a palavra mais correta. É uma das palavras, né, pastor? Para as pessoas invejosas, é uma das palavras, imaturidade. É verdade, concordo com o senhor. Também, além de muitas outras definições, pode ser imaturo. A Viviane fala assim, sou técnica de enfermagem, coloquei muitos currículos e não sou chamada. Aí, minha filha, é uma questão de paciência, sabia? Vai chegar a sua hora, né? Uma hora alguém vai olhar para você e ver o seu potencial, reconhecer o seu potencial. O próprio Deus mesmo vai colocar um trabalho para você. Confia nisso, acredite nisso. Obrigado pelas curtidas, pessoal. Obrigado, muito obrigado, de coração. Confia nisso, viu? E eu quero, depois que você arrumar o seu trabalho, você vem aqui contar a sua experiência. Esteve na minha live, conversou comigo,
e Deus abriu as portas para você. Não vou prometer milagres repentinos para você. Não vou falar com você, está chovendo aqui, não vou falar para você que amanhã você vai estar empregada. Eu não vou cometer essa loucura, essa irresponsabilidade. Mas eu te prometo o seguinte, eu vou orar por você. Obrigado, pastor. Compartilhar essa live, Deus te abençoe, viu? Muito. Eu vou orar por você, para que você consiga o seu emprego. Digno é o trabalhador do seu salário, né? E digno é alguém, um ser humano, de trabalhar, ter a sua renda. Não é inveja, filha. Você olha para ele trabalhando e fala assim, eu também quero trabalhar, meu Deus. Me ajude, me dê um emprego. Ele vai te dar. Jesus falou assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quando eles pedem, o vosso Pai Celestial não seria capaz de dar boas coisas a vocês, quando vocês pedirem para Ele? Né? Tem falta de alguma coisa? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus é o Deus abençoador. Deus é o Deus que nos abençoa, que transforma o nosso sonho em realidade. Sabe, Viviane, um dia eu olhei para um pastor pregando no púlpito e eu tinha no coração vontade de ser pastor. Eu tinha 16 anos. Eu olhei para ele pregando, eu não fiquei com inveja dele, não. Não, senhora. Eu olhei e falei, Senhor, eu tenho muita vontade de um dia ser pastor. Não igual a ele, porque ninguém é igual a ninguém, não é? Mas eu tinha muita vontade, eu sempre tive no coração a certeza que eu ia ser pastor, porque essa é questão pessoal de chamada. As pessoas não entendem muito isso às vezes, quando nós falamos. E hoje eu sou, já há 33 anos. Com 22 anos eu cheguei ao pastorado, fui consagrado, depois de um exame muito longo, fui consagrado a pastor, para a Igreja Batista, que não é fácil, Hoje ser pastor ficou muito fácil, né? Deus provém sim, pastor, o que nós pedimos, até o que não pedimos, né? O que nós nem imaginamos Deus tem preparado para nós, não é assim que fala a palavra? Porque hoje é muito fácil ser pastor, né? Abriu a porta ali, fez um CNPJ, você tem uma igreja, e aí você vira pastor. Já levei susto aqui na minha cidade. Um cara está lá vivendo uma vida normal, aí ele vai para um outro lugar, um outro país, passa lá 2 anos, volta já como pastor, terno e gravata, Bíblia na mão, igreja aberta, e fazendo um monte de bobagem, como se pastor fosse e porque não é. Então, pode ser que as pessoas que não funcionam aonde elas estão, obrigado Celso, por Francisco me seguir, Deus te abençoe. Pode ser que elas tenham chegado nesses locais simplesmente por invejar alguém que estava realizando a função, mas não pensou no peso que é, não pensaram na dificuldade que é lidar com pessoas teimosas. Eu estou aqui, por exemplo, há 24 anos praticamente, na mesma cidade. Eu já tive aqui pessoas que colocaram o dedo na minha cara, pessoas que vieram aqui me afrontar. Eva Luiz, como é que você está? Deus te abençoe. Pessoas que tentaram me prejudicar economicamente. Você não tem ideia. Aí você vai olhar para alguém e invejar aquela pessoa. Aí de vez em quando você fica sabendo de alguém que suicidou, tomou veneno, pulou de um apartamento, né? Famoso. Fama e dinheiro hoje é um negócio que muita gente tem inveja de quem é famoso, quem tem dinheiro. Muita gente tem inveja de quem é famoso, quem tem dinheiro. Os crentes têm inveja do pastor que é famoso e tem dinheiro. O pastor que tem economia mais, né, menor na sua vida tem inveja do pastor que está aparecendo mais do que ele, que está falando mais do que ele, que tem mais gente do que ele, ouvindo do que ele. Também pode sofrer esse mesmo mal, querer alcançar o local que esse nobre colega está, mas qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual o caminho que Deus tem para mim? Qual que é o projeto de Deus para mim? Esse é o grande segredo da existência. Por isso que um homem dentro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para um homem estar, ele não tem inveja de ninguém.
Por isso que um homem consciente da vontade de Deus para a sua vida, ele não tem inveja de ninguém. Não tem. Obrigado, Celso Francisco, me seguir, viu? Nailde Costa, obrigado por estar aqui na minha live, Deus te abençoe. Não tem. Não tem. E o homem sadio de verdade, ele não tem esse problema. Ele segue a vida. Você para de viver para ficar invejando os outros. Você para de trabalhar, de projetar, de sonhar, de progredir, porque você fica invejando os outros. Sabe? Você que faz alguma coisa, faça. E quem sabe fazer o bem não faz, a palavra de Deus diz que está pecando. Faça o bem às pessoas. Trabalhe com afinco no seu trabalho. Honre o seu patrão. Exerça o seu cargo com dignidade. Sabe? Seja o melhor empregado da firma. Se você é gerente, seja o melhor gerente. Seja luz no seu trabalho. Mas daí, invejar as pessoas, por favor, não andem por este caminho. Anderson, obrigado. Rodrigues, obrigado. Antônio Félix, Contagem, Minas Gerais. Contagem faz parte da grande BH. Não é isso, Antônio? Eu conheço um pouquinho aí, já fui um pouquinho aí. Muito pouca coisa, passei só. Eu nem parei, mas faz parte da grande BH. A nossa linda Belo Horizonte, capital mineira, né? Disseu Batista, o disse Batista, Antônio Félix, já falei. Dom 963 também está aqui, muito obrigado pelas curtidas, por você estar nessa live comigo hoje. Oswaldo Ananias, obrigado. Laurenca, obrigado, muito obrigado pela gentileza em participar dessa live essa oportunidade. Então a gente não pode andar nesse caminho, não pode, sabe? A gente inveja uma pessoa e você vai conhecer a pessoa, ela é cheia de traumas. Clésio Isabel, obrigado. Cheia de traumas. Oi, como é que você está? Tá bem? Você mora onde, Clésio? Cheio de traumas, cheio de dificuldades na vida. Porque o segredo particular da gente ninguém conhece. Lulux 02, né? Nós temos nossas sombras, gente. Nós temos aquele lugar em nossa vida que ninguém chega, que é só a gente. Quando vai para casa, fecha a porta do quarto, põe a cabeça no travesseiro, aí você vive a sua realidade. Aí você vive o seu dia, o seu momento, a sua verdade. Marcelo Palma, obrigado pela sua participação aqui. Aí você vive a sua verdade. A gente é falso, pastor? A gente não é falso. Mas a gente não pode mostrar tudo que nós somos aqui nas lives. Por quê? Nós temos nosso lado negro, sabe? Nós temos nosso lado sombrio. Apóstolo Paulo fala assim, eu sou muito miserável porque o bem que eu queria fazer eu não consigo fazer. E o mal está sempre diante de mim. E eu pratico ele. E quando eu puxo para a humanidade, quando eu falo da nossa humanidade, aí que nós não temos razão nenhuma para invejar a quem quer que seja. Porque todo ser humano tem as suas complexidades, tem os seus traumas. Alguns tratados, outros menosprezados, mas está lá dentro, é verdade. Hoje muita gente sofre de ansiedade, profunda ansiedade, depressão. Nós temos pessoas aí nas lives e pessoas também na internet que dão cursos. Amém. Melhor coisa que você está fazendo, lendo a Bíblia. Parabéns. É uma atitude de grandeza, de nobreza. Você vai entrar em um mundo novo. Vai descobrir coisas extraordinárias. E eu oro para que o Espírito Santo revele a palavra de Deus pura e simples no seu coração. Tá bom, meu irmão? Muito feliz de estar lendo a Bíblia. Continue lendo. Deus abençoará você. Então a gente fica vivendo nesse mundo, perdendo tempo. Ana Lúcia Amati, como é que você está? Tudo bem? Deus te abençoe. E esquecendo de viver a nossa verdade. A nossa verdade. Ninguém é aquilo que se apresenta aqui. Ninguém, volto a afirmar, nós não somos o que nós apresentamos ser aqui, porque nós não podemos. Tem coisas em nossa vida que nós temos que mostrar para Deus, porque são nossas falhas.
os nossos erros. Eu sou santo e perfeito? Não, eu sou pastor pela graça de Deus. Alguém fala assim, a minha vida é um livro aberto. Não é não, irmão. Não pode ser. Não é assim que funciona. Você sabe que não é assim que funciona. A gente segreda os nossos segredos para quem? Para amigos. Não é? E com relação à nossa vida pessoal, o nosso melhor amigo é Jesus. Inclusive, com relação à vida pessoal da gente, eu até aconselho aqui, não se abram. A não ser para um grande amigo seu que você confia, ou então para Deus, que é o seu amigo melhor. Eu sei que tem amigo mais chegado que irmãos, mas para contar da vida pessoal da gente, daquilo que acontece com a gente, tem que ser alguém muito confiável, e eu prefiro levar para Deus mesmo. Aí ele me abençoa. E uma delas é assim, já pensou? Você for confessar pecado, a quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quando fala em confessar pecado, a gente pensa em quê? Em adultério, em fornicação, em mentira, alguma coisa que eu peguei do outro não deveria ter pego, essas coisas mais grosseiras. Mas ninguém pensa em chegar diante de Deus e falar, Senhor, perdoa meu pecado de inveja, que eu carrego no coração com relação ao meu próximo. Perdoa meu pecado de inveja que eu carrego no coração com relação ao meu vizinho, com relação ao meu patrão, ou à família dele. Temos que aprender a orar essas coisas, porque essas coisas podem tornar-se verdade em nossa vida. Apesar da nossa vigilância, apesar dos nossos cuidados devidos que nós estamos tendo com a nossa vida, apesar das nossas orações, de estarmos na igreja, nós estamos assim bem, mas bem despreparados para enfrentar essa questão de ter a inveja do próximo. Não é vontade de Deus que ninguém tenha inveja de ninguém. Que você viva bem a sua vida, que você aproveite a sua família o máximo que você puder. Use o que Deus está te dando. Ninguém se assume que é invejoso, né, pastor? Não, meu filho. Infelizmente não. O invejoso guarda e esconde a inveja. Ele fala que não é invejoso, ele apenas está... como é que eles falam, rapaz? Tem uma palavra que eles usam. Quando o cara tem inveja de você, vem conversar com você, eles são bem sinistros, bem sutis. Eles tentam esconder a inveja, mas quem tem experiência de vida enxerga a inveja de longe, né? Às vezes nem tem que assumir a inveja, você percebe que está com inveja de você. E às vezes é bobagem, não há nem razão para isso. Então, eu estou aqui hoje para pedir a Deus que, Júnior Oliveira, Deus abençoe você, que todos vocês tenham uma tarde muito abençoada, tá? Essa live foi feita para honrar a Deus e para de alguma forma alertar a todos vocês como a inveja é prejudicial à nossa vida. Não vale a pena. Estraga o coração, estraga nossas emoções, atrapalha a comunhão com Deus, nos afasta dos amigos, nos adoece por dentro, pode nos levar a um quadro depressivo, de muita angústia. Então, e outra coisa, o pior de tudo que eu acho, o invejoso não tem lugar no reino de Deus. Você tem sonho de morar com Deus um dia, você quer estar com Ele um dia, você quer ser arrebatado, como diz a promessa da palavra de Deus, largue a inveja. Largue a inveja. Além de ser um dos frutos da carne, é um impedimento para a gente entrar nos céus. Quem tais coisas praticam, não podem entrar no reino de Deus. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe você. Amanhã, de repente, 9 da manhã, eu vou estar aqui de volta, a gente bater um papo com outro assunto. Tá bom? Obrigado a todos. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.